Boa noite, meus amados, a graça e a paz. Que esta graça, que esta paz, ela se multiplique sobre a sua vida. Enquanto nós aguardamos os nossos irmãos irem entrando, vem um cântico ao meu coração e eu queria convidar você a louvar a Deus junto comigo, exaltando Deus, ao que está sentado no trono. Vamos juntos, queridos? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, como está sentado no trono e ao Cordeiro
empolgado. E antes de eu entrar na palavra, no desafio que Deus colocou no meu coração, eu queria orar pela sua vida, para que Deus, pelo poder do Espírito Santo, possa tocar na sua vida nesta noite. O desafio e o desejo do meu coração é que esta palavra venha animar, estimular, fortalecer você, que você possa ser levantado, restaurado, renovado, que o poder de Deus, pelo Espírito Santo, visite você neste momento aí onde você está e visite a vida de todos aqueles que ainda vão assistir esta gravação pelo YouTube, no Instagram, no Face, a todos quantos Deus levantar. Eu sei que muitas pessoas têm precisado de uma palavra de ânimo, de estímulo, um desafio no seu coração. Eu sei que muitos, em meio a toda esta pandemia, têm sido tomados de preocupações pela ansiedade, enfim. Mas mesmo diante das incertezas, né, como a minha esposa costuma dizer, Deus nos chamou para voar. Mas se não der para voar, nós vamos correr. E se não der para correr, nós vamos caminhar. E se não der para caminhar, nós vamos nos arrastar, mas nós vamos seguir em frente. Nós continuamos firmes, a nossa confiança está posta no Senhor e é por causa disso que nós vamos seguir em frente, mesmo diante de todas estas dificuldades. Nós temos vivido dias difíceis, complicados, né, com a taxa hospitalar de leitos de UTI no limite, mas Deus tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, da sua casa, e Ele vai continuar cuidando, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu tenho falado nesses dias, queridos, sobre a presença manifesta de Deus, o quanto ela é importante na nossa caminhada cristã, para nós realmente prosseguirmos, crendo, confiando, acreditando em tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E eu dizia já, né, nós já estamos falando já há pelo menos 2 semanas sobre este tema, eu dizia que quando nós falamos sobre a questão da presença de Deus, nos parece algo distante, algo a ser alcançado, conquistado, e esta não é a verdade bíblica, né? Por quê? Porque quando nós lemos Atos no capítulo 1, no capítulo 2, nós vemos ali a promessa de que o Espírito Santo seria dado e que ele viria, desceria e nós seríamos batizados com o Espírito Santo, né? E no capítulo 2 nós vemos no Pentecostes o Espírito Santo sendo dado, e o texto ali declara, né, escrito por Lucas, ele declara que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, eu tenho dito que a promessa para a sua vida é de plenitude. Deus não quer parte da sua vida, Ele quer você por inteiro, o todo. Então a promessa de Deus para você é de plenitude. Paulo, também eu já citei estes textos, mas em 1 Coríntios 6, no verso 16, 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos templo, você é templo de Deus, e Deus ele declara, e eu vou habitar neles. Então, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que creu em Jesus e na sua obra, que ele é o verbo encarnado de Deus, que ele veio, entregou a sua vida naquela cruz, todo aquele que crê que foi atraído na sua morte e na sua ressurreição, né? Nasceu de novo, né? Tem esta promessa, recebeu esta promessa de ser batizado com o Espírito Santo, e a promessa é de plenitude.
Eu usava até Moisés como exemplo. Moisés, quando foi comissionado por Deus para levar o povo que foi liberto depois de 400 anos de escravidão no Egito, quando Deus o levanta e o comissiona para levar todo aquele povo para Canaã, para a terra prometida, Deus promete a ele que ia enviar o seu anjo para guiá-los, para protegê-los. Mas Moisés, diante destas palavras de Deus, ele chega para Deus e diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. E por que Moisés diz isto? Porque ele entendia, ele sabia que o que ia distinguir o povo de Deus dos povos daquela terra onde ele iria levar, da terra da promessa, o que iria fazer distinção do povo de Deus com os povos daquela terra era justamente a presença de Deus. Então, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, não é diferente. O que vai fazer distinção entre você e as pessoas do mundo sem Deus é justamente esta promessa. E ela é sua. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que creu em Jesus e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, como dizem as Escrituras, nasceu de novo, é para este a promessa. Então, se você nasceu de novo, esta é uma promessa para a sua vida, e a promessa é de plenitude. Mas eu queria convidar você a abrir as Escrituras ou o seu aplicativo em 1 Coríntios capítulo de número 14. Eu quero ler o verso de número 2. 1 Coríntios 14, 2. Acha aí na sua Bíblia, acha no seu aplicativo. Paulo declara assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Sendo que em espírito ele fala mistérios. Então, eu dizia que a presença de Deus em nós, ela cresce ou aumenta na medida da nossa intimidade com Ele. Na medida da nossa intimidade com Ele, esta presença ela aumenta e ela cresce, E que isto envolve, Isto envolve comunicação, E para que esta comunicação se torne uma realidade, ele criou um instrumento, uma ferramenta para nós nos associarmos a ele no seu nível. O que significa isto? Entenda, Deus, ele não fala ao nosso entendimento, à nossa mente. Deus, ele se comunica com o nosso espírito. É assim que Deus fala. Então, se este espaço, na medida em que você começa a buscar a Deus, através da oração, através da palavra, através da adoração, Quando você começa a buscar esta intimidade, esta comunhão com Deus, quanto mais você busca, mais se amplia esta área de habitação dentro de você. E isto envolve comunicação. Então isso é muito importante. Comunicação. Como nós nos comunicamos com Deus? Normalmente ou através da sua palavra, mas principalmente através da oração. Agora, Paulo, eu queria que você viesse comigo, volta um pouquinho para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos 8, 26. Carta de Paulo aos Romanos, é só você voltar para o capítulo anterior, No verso 26, Paulo diz assim: semelhantemente o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém,
mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que fica claro neste texto? Que esta comunicação que é tão importante, existem dois impedimentos aqui, segundo Paulo, neste texto. Quais são esses impedimentos? É que nós não sabemos o que orar, nem como orar. Nós não sabemos o que orar, nem como orar. Por quê? Se nós orarmos com o nosso entendimento, esta comunicação, ela vai ficar bastante limitada, como eu disse. Por quê? Porque Deus não fala conosco através do nosso entendimento, mas Ele fala com o nosso espírito. Então, nós precisamos entender que há estes dois impedimentos. Nós não sabemos o que orar, nem como orar, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, Então, se nós precisamos, é a nossa parte é começarmos a buscar Deus, esta intimidade, e na medida que esta intimidade cresce, este espaço se amplia dentro de nós, esse espaço de habitação. Como eu disse, Paulo fala que nós somos templos, habitação de Deus no seu Espírito. Agora, Ele não quer parte de nós, Ele nos quer como um todo. Então a promessa de Deus de habitar em você é de plenitude. Então, a sua parte, a minha parte, a nossa parte é começarmos a buscar Deus. E quanto mais intimidade, quanto mais comunhão, maior é este espaço. Maior é este espaço. Mas isso envolve comunicação. Então o que Deus fez? Ele nos deu uma ferramenta, um instrumento para que esta comunicação ela aconteça neste nível, no nível dele. Isto acontece, entre Deus, que é um espírito, e o nosso espírito. Então, qual ferramenta é essa? Que instrumento é este? É justamente a oração em línguas. É oração em línguas. Então, o propósito de nós orarmos em língua é intimidade, em um nível profundo que as nossas mentes redimidas jamais poderiam alcançar. Jamais. Visto que Paulo, diz que quando nós oramos em língua, o homem não entende, nenhum homem entende. Por quê? Porque nós estamos falando mistérios. O que significa isso? No original, o sentido é de algo que só pode ser conhecido por revelação divina. Então, nós conhecemos, aqueles que conhecem, estudam a palavra, já estudaram sobre dons espirituais, nós sabemos que existem 4 vertentes de línguas, 2 coletivas e 2 pessoais. A primeira fala justamente da língua como um sinal para os incrédulos. É o que aconteceu lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 150 que estavam reunidos ali buscando Deus, esperando o cumprimento da promessa. Por quê? Se você for ler lá no capítulo 2 de Atos, 1, 2, você vai ver que quando o Espírito foi derramado e veio como um vento impetuoso, como língua de fogo, eles começaram a falar línguas estranhas. E havia ali, como era um período de festividade, haviam judeus de várias partes do mundo. Haviam ali vários tipos de povos. E eles ouviram aqueles que foram batizados glorificando a Deus, falando das grandezas de Deus, cada um na sua língua materna. O que significa? Que
pelo poder do Espírito, o Espírito concedeu que eles falassem de Deus na língua de cada um daqueles povos que estavam ali. Línguas conhecidas, mas eles não conheciam, eles não estudaram, eles não foram preparados para isso. Um milagre sobrenatural, uma manifestação do Espírito Santo, para quê? Um sinal para quem não cria. A segunda manifestação de língua era justamente para a edificação da igreja, quando vinha alguém, trazia uma mensagem da parte de Deus e havia interpretação. Não quero me aprofundar nisso, mas só para a gente entender. E depois duas vertentes, as duas ligadas à oração. Uma, orar em língua para edificação pessoal, que é justamente sobre isso que eu estou falando, e outra, uma linguagem de oração para intercessão, quando muitas vezes, talvez tenha sido a sua experiência, quando muitas vezes o Espírito Santo nos inspira, nos leva a estar orando, às vezes por uma cidade, por um estado, por uma nação, por algum povo, ou por alguma catástrofe, enfim, é uma oração numa linguagem celestial, num nível de intercessão. E esta que nós estamos tratando, que é para edificação pessoal. Nesta carta, em 1 Coríntios 14, no verso 4, olha o que Paulo diz. O que fala em línguas estranhas, línguas desconhecidas, línguas celestiais, língua dos anjos, a terminologia pode mudar, mas tem o mesmo significado. Ele diz, edifica-se a si mesmo. E o sentido de se edificar é justamente construir uma casa. No original grego o sentido era este. Por quê? Porque quando eu oro em língua, eu estou aumentando, como eu disse, ampliando o espaço desta habitação para o Espírito Santo. Ele vai tomando cada vez mais espaço dentro da minha vida. E este é o propósito. É que aumentando, através da oração em língua, vai aumentando e ampliando esse espaço para habitação, vai ampliando também a nossa habilidade e a nossa capacidade de conter esta presença e este poder. Então, é promessa de Deus para a sua vida. Então, o grande desafio é algo que tem sido muito pouco ensinado dentro das igrejas, mas isto veio ao meu coração, por quê? Porque esta comunicação ela é fundamental, para nós atingirmos este nível de intimidade, de comunhão com Deus, de maneira que isto amplie este espaço de habitação para o Espírito Santo na sua vida. E a oração em língua é quem vai produzir isso, é um instrumento, como eu disse, a ferramenta que Deus criou com este propósito. Judas, eu queria que você abrisse comigo. Judas tem um único capítulo, no verso de número 20, Judas diz assim, deixa eu esperar você achar, antes de Apocalipse, Judas, é um único capítulo, e no verso de número 20, Judas diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então fica claro que esta é a ferramenta que Deus criou para que você, para que cada um de nós, para que todo aquele que crê possa crescer, ampliar esta área de habitação do Espírito Santo na sua própria vida. Então, esta oração em língua, ela produz edificação pessoal,
e ela nos ajuda, ela é a ferramenta para que esta área de atuação, para que eu e você possamos alcançar esta plenitude prometida por Deus. Então, nós precisamos ter muito claro isso. Eu coloquei na nossa chamada para a live de hoje, né? Eu dizia lá que muitas vezes, eu creio que você já ouviu alguém dizendo assim, né? Eu não consigo ouvir Deus. Por que parece que Deus não fala comigo? A razão é justamente esta. Por quê? Porque Deus, ele não fala ao nosso entendimento, na nossa mente. Deus se comunica com o seu espírito. É uma comunicação a nível de espírito. Deus é espírito e ele fala ao seu espírito. E se nós não ampliarmos esta área de habitação, nós não vamos alcançar esta sensibilidade necessária para ouvir Deus, né? Porque quanto maior esta área de habitação, mais sensíveis nós vamos estar à influência do Espírito Santo na nossa vida, Então, nós precisamos ter isto muito claro, É promessa de Deus, é um instrumento, uma ferramenta que Deus criou para que você amplie esta área, para que você possa experimentar plenitude do Espírito Santo na sua vida. Aí sim, você vai estar sensível a esta influência, a esta condução. Por quê? Porque na realidade, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele declara que nós vivemos em um estado de guerra. A versão da Bíblia Mensagem diz que nós vivemos em um estado constante de guerra. E esta guerra é contra os principados e as potestades, contra os dominadores nas regiões celestiais do mal. E é uma guerra pelo quê? É uma guerra por domínio. Por quê? Porque antes da nossa experiência com Jesus, nós éramos escravos do pecado, e como escravos do pecado, nós vivíamos debaixo do domínio de Satanás. Quando Jesus veio, ele é o Verbo encarnado de Deus, o Filho, que veio a este mundo para dar a sua vida em sacrifício. Quando nós cremos na obra de Jesus na cruz do Calvário, quando nós acreditamos que quando ele morreu, nós fomos atraídos na sua morte, morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele, mas para viver uma vida nova nele, através dele. Nós recebemos vida nova no nosso espírito. Então, Paulo, ele declara nas suas cartas que quando isto acontece, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós deixamos de viver debaixo do domínio do diabo, de Satanás, para viver debaixo do governo de Deus. Então, é uma luta por domínio, é uma luta por comando. Por quê? Porque o reino de Deus, ele vem dentro de nós. Ele não é um reino físico, é um reino espiritual. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê nele, na sua obra, as Escrituras dizem que este nasceu de novo, nasceu espiritualmente para Deus, foi transportado de reino. Agora nós fazemos parte do reino de Deus, do Senhor, de Cristo. Então é Ele quem reina agora, e é Ele quem quer vir reinar nas nossas vidas. Este reino, este governo, este reinado é que
precisa crescer, este domínio, este lugar de habitação precisa se tornar completo. Como eu disse, Deus não quer partes da sua vida, não quer algumas áreas, porque muitas vezes é o que acontece. Eu deixo Deus vir tratar tal e tal área na minha vida, mudar, fazer aquilo que é necessário. Para quê? Para que eu possa me enquadrar no padrão de Deus. Mas tem área que muitas vezes nós não permitimos Deus nos tratar. Ele quer mudar, quer transformar, e muitas vezes nós não permitimos. Então, como eu disse, a promessa de Deus para você é de plenitude. Ele não quer parte de você, Ele não quer algumas áreas da sua vida. Ele quer você como um todo, pleno, completo, todo para Ele. E que Ele possa, pelo Espírito Santo, reinar em toda a sua vida. A promessa é de plenitude. Então nós precisamos entender isto. E eu quero dizer algo para você. Se esta não é a sua realidade, é promessa de Deus para você. Se você nasceu de novo, não importa se faz pouco tempo ou se faz muito tempo, e você só está entendendo esta promessa de Deus para você hoje, não importa quantos anos você tenha, não importa quantos anos de caminhada cristã você tenha, esta promessa é para você, é para você. Deus quer ser pleno na sua vida. Você é templo de Deus, habitação de Deus, e Ele quer que este lugar de habitação seja ampliado. E isto acontece quando você ora em línguas. Isto amplia este espaço de habitação para que o Espírito Santo cresça dentro de você. Você se torne sensível a Ele, à influência dEle. Você ouça Ele falando com você e Ele vai conduzir você aonde Deus quer. Ele vai usar você como instrumento dEle para abençoar vidas à sua volta. Esse é o grande desafio, esse é o propósito da Igreja de Cristo, e nós somos membros deste corpo, membros desta igreja. E o chamado desta igreja também não é um lugar, né? Nós podemos nos reunir num salão, nós podemos reunir numa casa, como nós estamos fazendo em meio a essa pandemia. Nos reunimos na minha casa, às vezes poucas pessoas, né? Mas a palavra diz: onde 2 ou 3, Jesus declara isso, se estiverem reunidos em torno do nome dele, ali ele está, ali está a igreja do Senhor. Então a igreja não é templo, templo somos nós. Templo no Velho Testamento, Salomão construiu um. Deus veio habitar, veio com a sua presença manifesta. Eu falei sobre isso há 2 semanas atrás. Encheu aquele lugar. Por quê? Porque Deus, Ele quer plenitude. E nós hoje, na nova aliança, depois da nossa experiência com Cristo, quando nós nascemos de novo, Deus vem habitar dentro de cada um de nós pelo seu Espírito Santo. E a promessa é de plenitude. De plenitude, é promessa. Jesus, no Evangelho de João, marca aí, depois você lê, no capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: e quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele dizia isto com relação ao Espírito Santo que seria dado, que viria sobre a vida de todos aqueles que nele crescem. Então, esta é a promessa, uma promessa de que nós somos, nos tornamos templo de Deus, habitação de Deus pelo seu Espírito Santo. E o nosso grande desafio é buscarmos a Deus, intimidade, comunhão, para que esta área de habitação cresça, seja ampliada, para que o Espírito Santo
Ele venha e governe as nossas vidas. Eu queria finalizar, eu queria que você abrisse comigo Carta de Paulo aos Gálatas, um texto bastante conhecido, talvez você conheça de cor. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Eu costumo dizer que esse é o ápice da vida cristã. Por quê? É a manifestação da plenitude de Deus na vida de uma pessoa. É a declaração do apóstolo Paulo. Olha o que ele declara. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, neste corpo carnal, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo, ele entendia esta promessa, ele se apropriou dela e ele buscou Deus neste nível de intimidade, de comunhão, de relacionamento, que este espaço, de habitação do Espírito Santo na vida dele foi totalmente preenchido. A tal ponto que ele declara: eu estou sim crucificado com Cristo, mas eu vivo, mas já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Deus tabernaculando no homem, é Deus vindo habitar no homem pelo seu Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de todo aquele que nasceu de novo. Então é promessa de Deus, a minha parte, a sua parte. O grande desafio que eu queria deixar para a sua vida nesta noite é justamente isto: ampliar este espaço de habitação. E isto acontece na medida da sua intimidade com Deus, na medida que você se põe a buscar Deus, através da sua palavra, através da oração e da adoração. E a ferramenta que Deus te deu, porque, como eu disse, isto exige comunicação. A comunicação é fundamental. E a comunicação, ela acontece de Deus com o nosso espírito, com o seu espírito. Deus não vai falar ao seu entendimento, Deus fala ao seu espírito. E você precisa estar sensível para poder ouvir essa voz, para poder ser influenciado, conduzido por este Espírito Santo. E isto só acontece na medida em que você usa a ferramenta que Deus te deu, a oração em língua, para ampliar este espaço, para que o Espírito Santo possa crescer dentro de você e você estar sensível, ouvir a sua voz e ser conduzido e guiado por Ele, em nome de Jesus. Este é o desafio que eu quero deixar no seu coração. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo traga clareza, que você possa entender esta promessa, que você possa se apropriar dela e que você possa, a partir de hoje, começar a buscar esta intimidade e esta comunhão, orando em língua, para ampliar este espaço de habitação e o Espírito Santo ser pleno na sua vida. Feche seus olhos comigo, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu quero te louvar por esta promessa de plenitude do Espírito Santo. Eu quero te louvar em primeiro lugar, meu Pai, por este presente, porque o Espírito Santo é um dom, é um presente que Deus enviou depois que Jesus ele voltou para os céus. Ele é o Consolador que foi enviado, Ele é o ajudador, o Paracleto de Deus, Ele é aquele que veio para nos ajudar. Ele habita dentro de cada um de nós, Ele habita na sua vida. E você, ao orar em língua,
você vai ampliar este espaço de habitação e você vai crescer e você vai experimentar, ouvir a voz do Espírito, ser conduzido por Ele. Ele vai governar a sua vida e você vai poder declarar, assim como Paulo declarou um dia há tantos e tantos anos atrás: eu vivo, mas não sou eu mais quem vivo, é o Espírito Santo que vive em mim. É Ele quem me conduz, é Ele quem me guia, Ele é quem governa a minha vida. Que seja assim. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a vida de todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, daqueles que vão me assistir ainda através da gravação desta live. Eu quero abençoar a sua vida e a sua casa. Que você possa continuar crescendo no conhecimento de Deus e experimentando tudo aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Para a sua vida e para a sua casa. Eu quero abençoar você, a sua casa, que você tenha uma semana de vitória, de avanços e de conquistas, em nome do Senhor Jesus. E não importa o que aconteça, Deus habita dentro de você. Ele é a fonte de toda suficiência, Ele é a fonte de toda provisão. Então eu quero dizer para você, tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar nele. Nada vai faltar para você, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Não esqueça de compartilhar esta live, esta gravação, a tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Seja um canal de Deus, um instrumento de Deus para levar esta palavra a muito mais pessoas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém e amém. Aleluia.